Bem-vindo ao Cantinho Teológico, meu nome é Gustavo Luiz. Vou dar continuidade acerca dos dons espirituais. Eu falei sobre uma primeira lista que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 6 até o 8. Depois falei sobre os dons chamados ministeriais, que se encontra em Efésios, capítulo 4, versículo 11. E agora vamos na nossa terceira lista de dons espirituais, contido em 1 Coríntios, capítulo 12. Observe que logo no início do versículo, o apóstolo Paulo já faz um apelo aos crentes em Corinto acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Nós temos em português duas palavras que denota uma espécie de, entre aspas, desconhecimento ou, quando não, ignorância. A primeira é esta, ignorante, que a ideia é de alguém que deveria saber, mas por algum motivo acaba desconhecendo. É obrigação sua saber, porém você ignora, isto é, desconhece. Uma outra palavra que nós temos no português é insciente. Esta terminologia é aplicada para a pessoa que não sabe, isto é, desconhece, porém ela não tem a obrigação de saber. Vou dar um exemplo aqui. A minha área é Bíblia, é teologia. Eu tenho formação teológica, missiológica. Eu tenho que saber, nem que seja o básico dentro da minha área teológica. Se eu não souber, eu serei o quê? Um ignorante. Agora, em relação a uma área bem diferente como a medicina, eu serei um insciente, ou seja, eu não sou obrigado a saber acerca das coisas concernentes à medicina. Mas eu não posso ser acusado de ser um ignorante no tocante à medicina. E sim, eu serei um insciente. Então, nós temos dois termos em língua portuguesa: insciente e ignorante. Um, que é o insciente, você não tem a obrigação de saber, porque não é da sua área, logo não é da sua alçada, da sua competência, e você ignora sim, porém não é obrigado. Agora, quando você é obrigado a saber, aí se não conseguir, não conceber tal coisa, você se torna literalmente um ignorante. E em relação aos crentes em Corinto, eles deveriam ser pessoas que conhecessem por conta da sua própria realidade, que é totalmente diferente da nossa, acredite. As situações aqui, as circunstâncias são diferentes das nossas, mas ainda assim, eles não deveriam ser mais, né, ignorantes. Pelo contrário, eles deveriam, a partir das orientações do apóstolo Paulo, pegar todas aquelas informações, aquelas orientações e nortear a vida deles. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eles deveriam saber, mas por algum motivo eles não estavam colocando em prática. A razão fica claro dentro da Epístola Paulina. Por causa de quê? A igreja estava completamente dividida, havia partidarismo. Uns eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, e ainda havia aqueles que se declaravam de Cristo Jesus. Ou seja, havia partidos dentro da igreja. A igreja estava dividida, era uma igreja carnal, havendo entre vós contendas e divisões, porventura não sois carnais, diz o apóstolo Paulo. Havia carnalidade, havia pecado que estava sendo tolerado dentro da igreja, como um caso de um incesto não, de uma relação com a madrasta, e que isto não se via sequer no meio pagão, mas dentro da igreja estava ocorrendo algo desse gênero, e ainda a igreja não estava fazendo absolutamente nada, fazendo vistas grossas. Prossegue, havia ignorância no tocante ao casamento, às questões das carnes sacrificadas, ignorância no tocante à ceia. Alguns mais ricos, mais abastados, eles vinham e tinha também a chamada festa do amor, agape, e eles então começavam a beber, a comer, não esperavam os demais, lembrando que havia
pessoas de algumas classes sociais chamadas a baixa classe, né? Que a classe baixa, seria pessoas mais com menos recursos. Além disto, havia até mesmo escravos, pessoas que tinham seus senhores que dependia da liberação deles para que pudesse depois se dirigir à igreja em Corinto, que se localizava numa determinada casa. E as pessoas, quando chegavam depois, já tinha acabado, vou dizer assim, muita coisa. E Paulo fala sobre a necessidade, não apenas deles discernirem o corpo, mas andarem de forma unida, coesa, com o mesmo pensamento, propósito, etc. e tal. Não parar por aí. No capítulo 15 a gente vai ver que tinha crentes ali na igreja em Corinto que não acreditavam na ressurreição, ao ponto de Paulo falar assim: bom, se não há ressurreição, então a nossa pregação é vã. Eu estou perdendo tempo, porque se Cristo não ressuscitou, como é que eu mostro que Cristo morreu, ressuscitou para os outros e é a esperança da nossa salvação, se ele, porventura, sequer foi morto, muito menos ressuscitou? Ou seja, ou foi morto, mas não ressuscitou. Vocês percebam que tem uma série de problemática dentro da igreja em Corinto, de modo que ela, acredite, se quiser, não é, vou dizer assim, um modelo. Ah, a igreja em Corinto é uma igreja modelo. Modelo é uma igreja que tinha muitas, mas muitas coisas para serem trabalhadas por Deus através do apóstolo Paulo, que estava ali com a incumbência de orientar aquela igreja que era do Senhor, sim, porém estavam envolvidos com várias picuinhas, com várias questiúnculas, as quais o apóstolo Paulo o tempo inteiro vai trabalhar na vida da igreja. Dito isto, esse pano de fundo é importante para você, a gente pode começar, então, depois de saber que havia ignorância no tocante aos dons espirituais, começar a ver aqui a questão sobre os dons espirituais nesta listagem. O apóstolo Paulo vai descrever alguns dons, a gente aqui não vai conceituar cada um deles, vamos chamar atenção para um ou outro, com o objetivo de ajudá-lo, porque a confusão é generalizada no tocante a estes que eu vou tocar aqui. Aos demais, eu vou dizer assim, é mais tranquilo, a gente pode trabalhar em outro momento. Mas a gente observa que logo no versículo 4, em 1 Coríntios capítulo 12, há uma diversidade de dons. E se na sua igreja só há ênfase em um, dois ou no máximo três dons, alguma coisa está fora do lugar. Não faz jus com aquilo que a Bíblia preceitua. Hoje há uma discussão muito grande se os dons são, alguns deles são temporários, ou ainda se todos são atuais. Gente, isso é de menor importância. Sabe por causa de quê? Porque a distribuição dos dons é feita pelo Espírito Santo de Deus. E quando ele outorga um ou mais dons, ele faz segundo a sua soberania, porque ele concede os dons como ele quer, não como a gente quer, como a gente imagina, mas como ele quer, e ainda visando a necessidade da igreja local. Desta maneira, a gente não precisa ficar num debate estéril. Ah, se os dons são permanentes ou temporários, se os dons são atuais ou não, alguns. Para com isso, é perda de tempo. A gente precisa focar naquilo que é realmente importante. E o que que a Bíblia diz? Que há uma diversidade de dons. De modo que, se na sua comunidade eclesiástica a ênfase é dada somente a alguns poucos dons, alguns deles chamados de dons de sinais, aqueles dons que têm uma certa evidência, etc e tal, alguma coisa está fora do lugar. Não faz coro com, não, com este versículo, assim como muitos outros que fala sobre os dons. Pelo menos nós temos quatro listas de dons no Novo Testamento. Ora, a diversidade de dons deve ser enfatizada na igreja por conta dessa distribuição feita pelo Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que vai conceder. Quando chega no versículo de número 7, note bem, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A ideia aqui, meus irmãos, é que o dom de Deus é a ação
graciosa da parte de Deus. Eu defini no primeiro vídeo, ou no segundo, acho que foi no segundo vídeo, que fala sobre os dons ministeriais, com base em Efésios capítulo 4 versículo 11, que o dom espiritual é a graça de Deus em ação através de nós em favor dos outros. Porque o dom espiritual não visa o proveito pessoal, tampouco a edificação própria, mas tão somente a edificação da igreja toda. Tá bom? E esta manifestação, porque o dom é algo não estático, parado, mas é algo que vai se manifestando, que está agindo, ou seja, tem essa ação da parte de Deus, o charis no grego, a pronúncia no grego, koiné, é charis. Você pode ter aprendido como charis, fique à vontade, mas acredite em mim, quando a gente coloca lá o som de CH alemão, a gente pronuncia charis ou charismata no, na forma plural. Mas, a despeito da pronúncia erasmiana, da qual eu adoto, porque eu também lido com o grego koiné, e assim como o hebraico, mas acontece que essa ação da graça de Deus que vai se manifestando, vai agindo, é dada a cada um, de modo que todo crente em Jesus recebeu pelo menos um dom. Você não pode dizer que não recebeu dom algum. Pelo contrário, Deus lhe concedeu um dom. O que você tem que saber é que é necessário fazer uma sondagem ou um exame introspectivo e descobrir, quando falo entre aspas, descobrir, ou seja, ver o dom que Deus já lhe outorgou. Você não precisa pedir necessariamente nenhum dom a Deus, mas identificar ou descobrir, entre aspas, aquele que ele já lhe outorgou, já lhe deu. E se ele lhe deu um ou mais dons, você tem que ser grato ao Senhor, porque ele fez isto segundo a soberania dele, visando as reais necessidades da igreja. Logo, cada crente tem um dom, você precisa descobrir, entre aspas, ou identificar esse dom, e é dado o dom espiritual, guarde esta parte final aqui. Para o que for útil, é para a utilidade, não é para o que for conveniente a você, não, para o que for útil à igreja toda. Porque Paulo está se dirigindo à igreja. Uma boa e tradução é esta aqui que eu vou projetar nesse momento. Olha que coisa maravilhosa, como que esclarece o texto. Porque diz aqui o seguinte: o Espírito se manifesta em cada um de nós para o benefício de todos, isto mesmo, para o benefício de todos. O dom espiritual não é dado para benefício particular, pessoal, pelo contrário. Uma outra versão, que também faz jus a um texto bem traduzido, é para o proveito comum. Note bem, e é esta minha tecla que eu vou bater ó, sempre. Todo e qualquer dom espiritual, quando Paulo vai trabalhar o capítulo 12, vai descrever a ação do Espírito Santo no tocante à distribuição, ou seja, a outorga do dom ou dos dons espirituais para cada crente em Jesus, ele deixa claro, é para o proveito comum da comunidade cristã, é para, beneficiar a todas as pessoas, porque é dado, sem dúvida alguma, por dois motivos. O primeiro, edificação da igreja, consequentemente, o segundo motivo é a glória de Deus. Isto mesmo. Dito isto, a gente pode trabalhar um pouco mais. A gente sabe, quando eu falei aqui, deixa eu adiantar um pouquinho de trás para frente, mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, distribuindo particularmente cada um como quer. Cada um dom é dado como ele quer. Ah, mas eu fui ensinado a pedir um determinado dom. Tá errado. Mas eu posso? Poder pode, mas não deve. Como assim? Posso, mas não devo? Eu explico. Quando a gente vai para primeira Coríntios, nesse mesmo texto, 1 Coríntios, no capítulo 1, lá no versículo 7, acerca, diz assim para os crentes daquela igreja:
de maneira que nenhum dom vos falta enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto eles estavam esperando ansiosamente o retorno de Jesus, eles são informados aqui, logo de início, de que não havia falta de nenhum dom. E a palavra aqui é justamente o quê? No 7. Harismati, ou seja, numa referência a uma outorga ou a um presente que Deus concedeu a cada um crente. Não havia falta de dom espiritual na igreja em Corinto, de modo que a gente precisa conceber e submeter à vontade soberana de Deus. Se Deus, porventura, lhe deu um determinado dom, você primeiro tem que ser grato a Deus pelo dom que ele lhe deu, ciente de que você é responsável por esse dom, não pelo dom que Deus deu a uma outra pessoa. Segundo, esse dom tem que ser exercido em amor, de uma forma correta, para que não cause dano à igreja, porque o dom é para edificação da mesma, jamais para criar dano, causar prejuízo à igreja, muito menos se servir desse dom para beneficiar-se, usando para proveito comum ou algo dessa natureza, ganhando algum tipo de vantagem. Da mesma forma, a gente precisa conceber que, se Deus me deu um dom, eu tenho que ser grato e exercê-lo da melhor maneira possível para a edificação da igreja e para a glória do Senhor. Com isto em mente, eu não vou ficar olhando para o lado e fulano de tal tem um dom que projeta ele na congregação e faz com que ele seja, digamos assim, é, fique em evidência. Ah, Senhor, me concede o mesmo dom que concedeu a fulano de tal. Ora, ora, ora. Você não tem que pedir o dom, de coisa alguma. Você tem que ser grato a Deus. Sabe por causa de quê? Porque o dom, como eu já disse aqui anteriormente, é dado pela soberania de Deus, como Ele quer ou como Ele lhe apraz, mas também visando as reais necessidades da igreja local. E isto é atribuição do Espírito Santo, não sua. Você não sabe o que é melhor para a igreja. Você, ainda nessa petição, está evidenciando uma ingratidão, porque você pelo menos já recebeu um dom, e porque você está pedindo outro. Será que você é tão bom assim? Você é o único que tem um coração que, segundo o coração de Deus, que quer fazer a obra dele da melhor maneira possível e etc e tal? Nada disto. A gente precisa conceber que o dom nos é dado não por qualquer merecimento. Se um irmãozinho ou uma irmãzinha, no bom sentido, tá? De uma forma muito carinhosa, não estou aqui utilizando no termo pejorativo, não. Mas se ele tem um determinado dom e o outro tem determinado dom também, ele não tem, vou dizer assim, ele não tem, ele não recebeu esse dom porque ele é bom, por causa de mérito, nada não, nada disso. É por causa da graça de Deus. Deus é gracioso para com todos. E a gente recebe os dons segundo a graça de Deus. Ou seja, até mesmo esse elemento de caris, que alguns falam, que mas que na verdade na pronúncia erasmiana é haris, um dom no singular, esse há essa ação graciosa da parte de Deus. Eu recebo um dom, não é porque eu sou bom, porque eu sou maravilhoso, eu sou uma pessoa benquista, nada disto. Eu não tenho mérito algum. Eu costumo dizer, até os méritos que eu tenho, não são meus, são os méritos de Cristo na minha vida, logo na minha pessoa. Não é porque a gente é bom, não, gente. É porque a gente é agraciado por Deus e recebe um dom e deve exercê-lo com bastante responsabilidade, entendendo que cada dom recebido é um privilégio e responsabilidade da parte de cada crente e ele deve ser grato ao Senhor. Vamos prosseguir aqui porque há uma listagem de dons espirituais. Como eu disse, eu não vou fazer o conceito, a definição de cada um dos dons, mas chamar a atenção para alguns aqui. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Gente, o quanto a nossa igreja chamada evangélica está precisando de pessoas cada vez mais e mais
dotada de palavra de sabedoria. Existem pessoas que usam o púlpito, quando não a internet, para agir de uma forma não sábia. Só destila ódio, rancor, palavras bem duras. Para com isso. A igreja recebe da parte de Deus dons espirituais como este. E há um pastor muito querido que eu vejo claramente na vida dele palavra de sabedoria ou da sabedoria. Não é porque ele é diplomático apenas, não. Ele tem uma sabedoria de colocar a palavra de Deus, de se dirigir à congregação, que é inegável que ele tenha, pela graça de Deus, recebido esse dom. É algo notório. No meio de centenas e centenas de pessoas. É um homem a qual eu vejo e eu posso dizer: este recebeu a palavra da sabedoria. Mas há outros dons, porque pelo mesmo Espírito há a palavra de conhecimento. E quando fala aqui em conhecimento, deixa eu ver uma outra versão, só para que faça, tenta nos ajudar em termos de. Aqui é a palavra da ciência, ou na sua versão está palavra do conhecimento. E também é necessário para a nossa igreja. E a outro, pelo mesmo Espírito, esse é o terceiro dom aqui, é a fé, o dom da fé. Aqui não é a fé salvífica, porque tem a fé salvífica, que é aquela fé que a gente deposita na pessoa bendita de Cristo Jesus, quando nós somos salvos, acatando o senhorio de Cristo, etc e tal. Mas aqui é dado como um dom. E existem pessoas, até mesmo no decorrer dos séculos, que a gente tem visto isto, né? O dom da fé. Pessoas que andam literalmente pela fé. Mas não é uma pessoa qualquer, é alguém que foi dotado de uma capacitação dada por Deus. Então, vimos, primeiro, palavra da sabedoria, segundo, palavra do conhecimento ou da ciência, fé, e a outro é dados o dom de curar, dons de curar. Sobre os dons de curar, só uma palavra. Parece-me, eu posso estar errado, mas parece-me que o dom de curar não é automático para um crente. Embora aqui eu chame a atenção que está no plural. Dons de curar. Não é dom, como eu falei agora há pouco, mas eu estou tentando especificar aqui, dar um exemplo. Por que eu falo que o dom de curar não é algo automático? A gente vai ver que pelas mãos dos apóstolos, Deus realizou muitos milagres e que esses milagres serviam para quê? Corroborar com a mensagem da parte de Deus. É isto que Atos dos Apóstolos nos fala e outros textos bíblicos do Novo Testamento também vai pelo mesmo caminho. Mas acontece que o apóstolo Paulo é usado por Deus para curar várias pessoas, temos diversos exemplos, todavia ele deixa, digamos assim, Epafrodito doente. Epafrodito, um companheiro, quase morreu, mas ele não, vou dizer assim, não curou, embora fosse um homem de fé, embora ele tivesse fé, cheio do Espírito Santo. O próprio Timóteo, que tinha uma enfermidade frequente no seu estômago, ele não foi curado pelo apóstolo Paulo. Bebe um pouco de vinho misturado com água para as tuas frequentes enfermidades, diz a palavra de Deus. Então a gente vai ver em alguns momentos que até mesmo o apóstolo Paulo, ele não se arvora desse chamado dons de curar, que está no plural, e essa capacitação dada por Deus como se fosse algo automático. Se fosse assim, não apenas em duas, mas pelo menos três situações dentro do Novo Testamento, ele já teria curado. Bastaria, digamos assim, de repente, estender as mãos ou fazer uma oração, sei lá o que, da forma que ele recebeu, mas ele iria exercer aquele dom e a pessoa teria o quê? A restauração da sua saúde.
mas isso não ocorre. Quando chega lá com Tiago, que era meio irmão de Jesus, que era filho de Maria e irmão de Jesus, por parte de Maria, Tiago, ele se depara com uma situação que na carta a gente vê isto, a pessoa está enferma onde? Em casa. E é mandado chamar os presbíteros, isto é, os pastores. Os pastores vêm, passam óleo, isso mesmo, o óleo, unge aquele doente com óleo, embora fique bem claro que a oração da fé que salvará o doente, não é o óleo em si. De qualquer maneira, isto mostra que se Tiago, meio irmão de Jesus, tivesse os dons de curar, ou colocando no singular, o dom de curar, ele e os demais presbíteros, naquele período, já teria estendido as mãos, por exemplo, já curaria aquele doente. Mas não. Ele manda chamar os presbíteros, ungir com óleo, e a oração da fé salvaria o doente. Perceba que existem essas nuances dentro do texto bíblico que a gente não pode ignorar. Vamos para um outro dom, que é, opa, passei demais, e que é justamente fé, dom de curar, a outra, operação de maravilhas. Operação de maravilhas aqui está como operação de milagres, tá bom? Milagres ou maravilhas. Existe hoje no Brasil, e houve com mais efervescência na década de 80, 70, 80, 90, alguns movimentos que eu chamo de movimento de curas e milagres. Pessoas e denominações inteiras que ficavam em torno dessa propaganda, desse marketing, venha para cá e seja curado, seja curado, seja curado. A forma como nós temos visto nos movimentos mais recentes, a gente não encontra no Novo Testamento. Primeiro, que não havia esse tipo de barganha, toma lá da cá, você dê uma oferta para você ser curado. Pelo contrário, esse não era o expediente apostólico e não é o expediente bíblico. Isso tem a ver com os vendilhões de templos, com aqueles que usam a fé alheia, exploram a fé das pessoas. São verdadeiros mercenários. São pessoas que estão atrás de projetos pessoais e não preocupados com o reino dos céus. Mas acontece que há uma distinção entre aqueles milagres, uma referência ao do período apostólico ou da igreja chamada primitiva, com os atuais. Claro que vai ter exceções nesse meio, tá bom, gente? É, é a seguinte, que aqueles milagres glorificavam a Deus. Alguns milagres atribuídos mesmo a Deus ficam, entre aspas, glorificando, não necessariamente a Deus, mas endeusando pessoas, fazendo com que denominações ou ministérios fiquem em evidência a ponto de se promoverem. Venha em tal lugar porque aqui a mão de Deus opera. Tipo, em nenhum outro lugar você vai encontrar essa manifestação ou essa operação de milagres ou de maravilhas, como se eles fossem detentores desses dons ou dessa capacidade de fazer e acontecer. Só para bom entendedor, você está entendendo o que eu estou dizendo. Mas há outro dom que é o dom de profecia. Esse dom de profecia, você observa que não é uma coisa ser profeta, outra coisa ter o dom de profecia. Façamos essa distinção. De qualquer maneira, tanto aquele que é profeta, ele fala tão somente a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, digamos assim, é o que nós estamos vendo sempre no Antigo Testamento, porque ele é um porta-voz, é alguém que fala o recado não dele, mas o recado da parte de Deus, ele entrega aquela mensagem divina, e a profecia, necessariamente, embora ela possa conter um elemento de predição, essencialmente falando, ela tem a ver com a proclamação, anunciar aquilo que Deus disse, tá bom? E não necessariamente com a predição em si, com esse elemento futurístico, conforme algumas pessoas começam a buscar aqui e acolá. Até por causa de que, mesmo considerando que a profecia pode conter um elemento de predição, a gente não é adivinhador, a gente não faz prognóstico, a gente não está nessa categoria de feiticeiro e etc e tal. É como se fosse um encantamento, nada disto. Essas coisas que às vezes a gente vê aqui ou acolá são mais coisas de outras religiões, resquícios destas,
do que necessariamente do genuíno cristianismo. Quando a gente vai para o cerne, que é a palavra de Deus, a gente vai fazer uma distinção. De qualquer maneira, a gente tem um outro dom que este sim deveria ser, se deve ser buscado, se deve. Eu sei que não, você não deve buscar, não. Você pode, mas não deve. Mas se pode ser buscado, este deveria ser buscado, o dom de discernir os espíritos. Deixa eu ver uma outra versão, como é que ficou. Esta aqui, dom de discernir espírito. Naquela versão que eu tinha lido, ficou como o dom de discernir uma mensagem que é do Espírito de Deus. De qualquer maneira, esse discernimento de espíritos, ou esse dom ou capacitação, digamos assim, se faz necessária nos dias atuais. E Deus sabe de todas as coisas. E havendo essa distribuição é por conta da graça de Deus e segundo o querer do Espírito Santo, que vai distribuindo quer a um ou outro essa capacidade de discernir os espíritos, ou seja, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é errado, daquilo que vem da parte do inimigo e não da parte de Deus, daquilo que é produzido pela ação humana e não necessariamente pelo eterno, e etc e tal. E se houver, como eu disse, um dom que a gente precisasse buscar, deveria ser esse, mas não é o que ocorre na igreja, quando eu falo assim, evangélica brasileira, porque eu estou falando não apenas para o Arraial Batista, mas para todas as pessoas que me acompanham aqui, que são de outros arraiais evangélicos também. A gente deveria, vou dizer assim, atentar um pouco mais para esse discernimento. Quanta falta de discernimento. Quantos erros há dentro das nossas igrejas, que é através das músicas, através das pregações, através dos ensinos, e as pessoas não se dão conta disto. E eis aí a razão, a necessidade de haver pessoas dotadas por este dom para discernir os espíritos, para ver o espírito do erro, né? Não o espírito do erro em si, né? O erro, mas também aquilo que é acertado, aquilo que deve ser seguido, entre outras coisas. Mas não para por aí, nós temos aqui variedade de línguas. Isso mesmo, meus irmãos, variedade de línguas. Quando a gente fala sobre variedade de línguas, às vezes as pessoas falam assim: a variedade de línguas é a capacidade de falar várias línguas estranhas conforme nós entendemos nos dias atuais. Não é isto. Não é isto que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eu bato numa tecla, não porque seja rabugento necessariamente, se você quiser me considerar assim, tudo bem. Mas acontece que quando eu vou para a Bíblia, eu concebo, à luz da própria palavra de Deus, que o dom dado no dia de Pentecostes foi na forma de uma linguagem compreensível, inteligível, ou seja, um idioma real ou uma língua estrangeira. Aquela língua estrangeira foi dada pelo próprio Espírito Santo de Deus, que capacitou aqueles homens a falarem em várias línguas, e este é o sentido bíblico. E a pergunta é a seguinte, que eu faço em relação a Atos 2. O dom de línguas mudou porque se ali foi indubitavelmente idiomas humanos, ele mudou? O apóstolo Paulo vai ser categórico quando ele vai descrever variedade de línguas. Ele diz com um sonoro não. O dom de línguas não mudou. Aqui é tido como variedade de línguas que eu vou trabalhar um pouco mais eh, esse pormenor. E eu posso afirmar isto a partir do texto em português? Sim e não. Sim, porque falar variedade supõe que sejam várias outras línguas e não uma linguagem só, tá bom? Como a gente tem escutado nos dias atuais. Embora eu não sendo pentecostal, eu conheço perfeitamente o arraial pentecostal. Eu transitei muito pelo arraial pentecostal e neopentecostal. Eu costumo dizer, e isso não é no sentido de mentiroso, nada disto, eu conheço inclusive os bastidores pentecostais, embora seja um crente tradicional, o chamado um batista histórico. Eu conheço, eu tenho amigos, eu tenho parentes, principalmente na adolescência e juventude, eu fui em inúmeros cultos pentecostais. Eu tenho pessoas lá do entorno, parentes, amigos, colegas que são pastores, etc e tal. E a gente convive numa boa, porque nós somos irmãos em Cristo. Mas acontece que, quer queira, quer não,
os nossos irmãos, sobretudo, e antes de tudo, são irmãos em Cristo. Eles são ensinados de uma forma e eles não falam as mesmas línguas dos dias de Pentecostes, tá ok? Quando a gente vai para 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, fala em variedade de línguas. Aí eu pergunto, e quais línguas são estas? A partir do texto grego, é perfeitamente possível é, saber que línguas eram faladas. E eu vou aqui para o texto grego mostrar, mas vou explicar para você, que você não é obrigado a saber o texto grego, mas nós temos aqui, nesse texto grego, o seguinte: hétero, essa palavrinha hetero, por conta da situação que indica a sílaba tônica, hetero, é, que vem de heterais, diversas, significa justamente isso. Foi traduzido como variedade, várias línguas, várias, pode ser diferentes tipos de gêneros, etc e tal, mas a ideia dessa multiplicidade, vou dizer assim, essa variedade. Daí a, a forma variedade de línguas. Traduziu variedade, tipo assim, diferentes, glosson, vem de grossa. Quando eu coloco aqui, por exemplo, utilizando o dicionário Strong deste recurso aqui, diz glossa, língua como membro do corpo, órgão da fala. Às vezes se refere, conforme o capítulo 14, versículo 9, o órgão da fala. Se vós não pronunciardes com a língua, que é o órgão da fala, palavras inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Tá bom? Então, nós temos, pode ser o língua como membro do corpo, ou o órgão da fala, pode ser língua, literalmente, é, idioma ou dialeto, ou seja, uma linguagem usada por um grupo particular de pessoas diferente dos usados por outras nações. Sempre glossa, é, dentro do Novo Testamento, se refere, né, vou dizer assim, mais quando se fala sobre o dom de línguas, o chamado verdadeiro dom de línguas, sempre é um idioma ou uma linguagem. Quando fala linguagem, um dialeto, etc e tal, algo que tem um vocabulário próprio, que tem uma estrutura gramatical, que são palavras concatenadas, não sem sentido, etc e tal, e que é perfeitamente interpretada ou traduzida, tá bom? Mas quando você vê lá hetero e glosson, variedade de línguas. Não sei por causa de quê, mas consta nos textos gregos, e nos manuscritos, essa palavrinha aqui, ó, gene. Gene é uma palavra da onde vem parente, prole, família, raça, tribo, nação, nacionalidade, descendência de uma pessoa em particular, um agregado de muitos indivíduos da mesma natureza, tipo, espécie, da onde vem a palavra genealogia, etnia, tá vendo? É uma variedade. E todas as vezes e isso todas as vezes sem exceção, que aparece gene ou algo derivado deste vocábulo, dessa raiz, a gente vai observar que sempre vai se referir a esse plano, vou dizer assim, terreno ou plano humano. É uma língua dos terráqueos. É uma língua nossa. São línguas reais. São línguas estrangeiras. São idiomas. São dialetos. Por isso que eu traduzo, não é porque eu sou bonzão, nada disso. Eu traduzo de uma forma exata, conforme o texto, e o apóstolo Paulo deixou bem claro aqui, descreveu para os crentes em Corinto. Hetero, gene, glosson, diversas línguas étnicas, porque gene vem de etnia também. Por isso que, quando a gente pega o texto mais claro, que é Atos capítulo 2, que mostra que eram línguas estrangeiras que foram faladas, línguas que foram identificadas e compreendidas, não porque o Espírito Santo trabalhou na audição daquela multidão, mas porque os homens, no versículo 4 de Atos 2 vai dizer isso muito claro, que o Espírito Santo capacitou para que falassem noutras línguas, isto é, em várias línguas, e não eram línguas estranhas nos moldes atuais, eram línguas reais, línguas humanas, quer você acredite em mim ou não.
Mas se não quiser acreditar em mim, não tem nenhuma dificuldade. Agora deveria ao menos olhar e conferir direitinho na sua Bíblia, não a partir da minha lente, tampouco a partir da lente do seu pastor ou das pessoas que ficam ensinando um monte de coisas sobre este ou outros dons espirituais. Mas deveria conferir com seus próprios olhos, ver direitinho e ler, e se possível for, buscar-se outros recursos materiais, como o texto grego, quando não, um dicionário em grego, e um bom comentário, preferencialmente exegético, para que você tivesse o esclarecimento devido daquilo que realmente a palavra de Deus nos diz. Feito essa observação aqui, porque é importante, a gente precisa aprender, a gente tem que parar de seguir se Maria vai com as outras, a gente precisa realmente aprender aos pés de Cristo. E o que eu aprendo aqui, claro que é através de outros livros, de pessoas que foram bênçãos na minha vida, que me sinalizaram, orientaram através de livros, mas principalmente através do estudo bíblico. Porque quando eu comecei a aprender o grego, o Enê, para ver o que realmente constava nos manuscritos, e essa decisão foi feita quando eu tinha 19 anos de idade. Hoje já estou com 48. Eu falei assim, diante de tanta confusão, cada um diz uma coisa. Ah, Senhor, que eu venha aprender o grego koiné, o grego bíblico, para que eu possa ver nos manuscritos o que realmente consta. E quando eu vi com esses olhos que um dia a terra há de comer, esta expressão aqui, gene, eu falei, poxa vida, as pessoas não me falaram sobre isto, omitiram. Algumas pessoas são desonestas intelectualmente, sabe que está aqui, mas esconde. Mas eu vi também pessoas, fui buscando, fazendo pesquisas, pessoas que lá atrás falavam sobre isto, mas dentro do meio pentecostal, neopentecostal e até mesmo dentro do Arraial Batista, fica a critério de cada pastor, né, sobre como vai conceituar esse dom. E às vezes temos pessoas não preparadas teologicamente, e digo a verdade, não minto, Deus sabe todas as coisas, porque, em tese, todos são bacharéis em teologia, mas nem todos são estudiosos. Foram estudantes, mas não foram estudiosos. E às vezes não se preocupa com as línguas originais e a gente vê a importância disto. Tanto é que estou projetando para você, que não é necessariamente pastor, mas que vai aprendendo um pouquinho mais cada santo dia. Mas temos mais dons. Vamos voltar aqui. Vai ficar um vídeo mais longo, mas você pode fazer, ver esse vídeo em mais de uma parte, mais de um momento, tá bom? Temos aqui, além de variedade de línguas, e a outra, interpretação de línguas. Aí você fala assim: vamos contar? Vamos contar. Um, palavra sabedoria. Dois, palavra do conhecimento. Três, fé. Quatro, dons de curar, lembrando que está no plural, não no singular. Cinco, maravilhas. Seis, profecias. Sete, discernir espírito. Oito, variedade de línguas. Nove, dom de línguas. Interpretação de línguas. Aí você fala assim, você vê em muitos livros, em até teologias sistemáticas de igrejas pentecostais ou não, que fala os nove dons do espírito. É um ledo engano. Por causa de que eu digo isto? Eu digo isto porque se continuar a leitura, a gente vai ver mais alguns dons espirituais. Ah, é? É. Você não sabia, não? Se a gente se fosse guiar por teologia sistemática ou por livros, pelos que as pessoas dizem, que é do púlpito, então a gente está perdido. A gente começa a falar. E você pode procurar aqui, de repente, na internet, ou no site, fazer uma pesquisa no Google, é, os nove dons espirituais. As pessoas falam sobre os nove dons porque eles leem esta listagem aqui e para aqui. Não continua. Mas a gente tem que ler a história toda. Eu costumo dizer, a gente tem que continuar lendo. E dentro desse mesmo capítulo fala de outros dons espirituais que não são necessariamente estes, embora um ou outro vai repetir lá na frente. Mas vamos ver mais dons. Então, logo de cara, essa ideia, são nove dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12. Não é. É uma meia-verdade. Não é inverdade, não é mentira. É porque tem mais dons. Vou mostrar aqui para vocês. É só você
fazer a leitura do mesmo capítulo 12. Quando você observa no versículo 27, eu vou 27 para você começar a se situar, tá? Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ele vai falar sobre alguns ofícios, digamos assim, e a uns Deus pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, não estou falando que é esses dois, não. Apóstolos, segundo lugar, profetas, mas lá se refere a profecias, tá bom, gente? Profeta é uma coisa, profecia é outra coisa. Ah, tem uma coisa, tá tudo relacionado. Tá relacionado, mas é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Terceiro, doutores. Depois, aí entra, aqui você já vê que já entra dons, ó. Milagres, repetiu, porque lá fala operações de maravilhas ou operações de milagres, a gente subentende que é o mesmo. Repetiu? Repetiu. Mas a lista continua, correto? Beleza. Dons de curar, da mesma forma, ó, está no plural, não no singular, que nem lá. Repetiu. Cadê? Alguém vai dizer assim, tá chovendo no molhado, tá dizendo a mesma coisa. Então são os 9 dons mesmo lá. Correto? Não. Temos aqui mais dois dons que não são mencionados naquela lista, mas que está dentro do contexto, tá, gente? Dentro do próprio capítulo. É só ler um pouquinho mais. Depois de dons de curar, são os dons de socorro. Socorro está no plural. Esse dom de socorros, naturalmente, tem a ver em socorrer os necessitados, em ajudar, etc e tal. Eu vou ver como é que ficou aqui nessa versão Palavra e Vida. Ó, os que têm o dom de curar, embora aqui colocou traduzido como no singular, mas lembrando que lá está no plural, tá? Seria os que têm os dons de curar, ou os dons de cura, tá bom? Os que podem, aqui, olha, nos ajudou bastante. Os que podem ajudar os outros, porque são os dons de socorros. Então a gente já observa aqui que não são os 9 dons do Espírito. E se você enche a boca para dizer, irmãos, em Atos capítulo 12 existem 9 dons do Espírito, já vai fazendo uma correção, alteração na sua lista aí, na sua listagem, porque já encontramos um, que é o dom de socorro, digo, de socorros, este que está em destaque. Já temos 10 dons, variedade de línguas, estou indo aqui, ó, repete, operadores de milagre repetem, diversidade de línguas repetem, mas tem um outro, isso, como eu disse, que são dois, 9, 10, 11. São 11 dons só nesta lista de 1 Coríntios capítulo 12. Dons de governos, governo, de presidir, de liderar, de conduzir, etc e tal. Tanto é que na versão que eu utilizei aqui agora há pouco, já tinha batido o olho, fala os que têm o dom de liderança, isto é, o dom de presidir, o dom de governo. Isso mesmo, tá bom? Então, reformulando, quantos dons nós temos aqui? 9 dons do Espírito? Nananina, não. Não fez uma leitura cuidadosa, não continuou o texto de Coríntios, de Corinto, aos Coríntios, capítulo 12, foi afoito, foi afobado, a gente não pode ir com muita pressa ao pote, né? A gente tem que ir devagar, fazer aquele mineiro, né? Comendo pelas beiradas, e depois se deparar aqui e constatar dois dons, o dom de socorro e o dom de governo que a gente viu. Desta forma, só aqui nós temos 11 dons espirituais. Que coisa maravilhosa. A lista termina aqui? Não, nós temos uma outra lista de dons. Vimos Romanos, capítulo 12, do 6 ao 8, Efésios, capítulo 4, versículo 11, 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1, deixa eu ver aqui para deixar registrado, que começa no versículo 8, vai até o versículo de número 11, e depois a gente ainda tem, para colocar aí na nossa listinha, mais dois dons, totalizando 11 somente aqui, que é até o versículo. A gente leu até o versículo 20, 27 e 28, mas 28 já está de bom tamanho, porque os demais aqui citados, quando são dons, são repetidos, logo não ia alterar a nossa listagem. Viu só como a gente aprende cada vez uma coisa nova a partir da palavra de Deus? A palavra de Deus está sempre ali. Ela não se renova a cada manhã.
As misericórdias do Senhor, sim, se renovam a cada amanhecer. Mas a palavra de Deus é sempre eterna. E todas as vezes que a gente vai para o texto com atenção, fazendo uma leitura cuidadosa, quando não sendo orientado por um ou por outro, ou quando não conferindo com os nossos próprios olhos, a gente só tem que agregar cada vez mais e mais conhecimento da palavra de Deus, de modo que nós vamos deixando a ignorância, isto é, o desconhecimento de lado, e passamos a compreender adequadamente a palavra de Deus. Qualquer dúvida, ou pergunta, pode deixar no comentário, que em tempo hábil eu vou, responder cada um de vocês. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo sobre a última lista de dons espirituais dentro do Novo Testamento. Deus abençoe grandemente.